Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais uma aula do nosso curso de Química Inorgânica. Hoje eu vou dar continuidade na discussão de Química de ácidos e bases, onde eu vou começar a discussão sobre a teoria de Bronsted-Lowry. Eu vou dividir essa teoria em 3 vídeos aproximadamente, onde em cada vídeo eu vou explicar alguns aspectos que são importantes dela. Hoje eu vou dar os fundamentos dessa teoria para que vocês entendam quais são as bases para ela, tudo bem? Bom, então, na última aula eu discuti com vocês a teoria de arrênios, ou a classificação de arrênios para ácidos e bases. Essa classificação ela é interessante, mas assim como eu já discuti com vocês, ela é muito restritiva porque ela foca exclusivamente na água como solvente. Então, de acordo com a teoria de Arrhenius, ácido vai ser toda espécie que libera o H+, quando estiver na presença de água, e a base vai ser toda espécie que, quando você colocar em água, libera o íon OH-. Bom, uma base e um ácido, elas vão reagir numa reação que a gente chama de neutralização e vai dar origem a um sal, né? No caso aqui o NaCl, e a água. Eu mostrei para vocês na última aula, quem ainda tiver dúvidas, recomendo voltar ao vídeo anterior, que uma reação de neutralização nada mais é do que uma reação de formação de água, tá ok? Bom, agora, na nossa aula de hoje, então, eu vou discutir com vocês uma teoria um pouco mais ampla, que é a teoria de Bronsted-Lowry. Ela é mais ampla porque ela vai tirar a necessidade de que eu considere apenas o solvente água. E isso é muito importante, porque, como eu disse no último vídeo, boa parte da química orgânica, por exemplo, ela vai acontecer em solventes que não é água, DMSO, THF, hexano e muitos outros. Então, é muito restritivo considerar ácidos e bases apenas na presença de água. Então, o que é a teoria, né, a classificação de Bronsted-Lowry? Ela é interessante porque ela foi proposta de maneira independente, né, por esses dois pesquisadores, Bronsted e Lowry. Há uma separação de 1 ano entre as propostas dos dois, mas não há nenhum relato de que, na verdade, haveria um plágio entre um por outro. Então, aparentemente, são teorias são classificações que foram propostas de forma independente. E aí, ela vai focar numa unidade fundamental que é o próton. Bom, do ponto de vista do ácido, se você excluir o fato de que o solvente lá em Arrhenius precisava ser água, o H+ continua sendo a parte comum. Só que para a base vai mudar, porque não necessariamente a base precisa ser um OH-. Então, qual que é a classificação ácido-base de acordo com Bronsted-Lowry? Um ácido vai ser qualquer espécie que seja um doador de prótons. E uma base vai ser qualquer espécie que seja um receptor de prótons. Então, necessariamente, de acordo com essa classificação, você só tem um ácido se você tiver uma base. Porque esse próton doado pelo ácido, ele tem que ir para alguém. E esse alguém vai ser a base. Então, você tem que ter as duas coisas. Então, vamos pegar um exemplo aqui de um ácido que era um ácido de Arrhenius, tá? É um ácido de Arrhenius e vai ser também um ácido de Bronsted-Lowry. Uma característica da classificação de Bronsted-Lowry é que ela vai englobar todos os ácidos de Arrhenius. Ácidos e bases, né? Então, por exemplo, olha essa reação HCl reagindo com água, formando H3 ou mais, né? Eu estou considerando essa forma, tá ótimo. E Cl-. O HCl, ele é o meu ácido. Por quê? Porque ele está doando um próton para a água. E a água, ela está atuando como uma base. Por quê? Porque ela está recebendo o íon H+ do HCl. Vai formar H3 ou mais Cl-. Então aqui eu tenho um ácido de Bronsted-Lowry
E aqui eu tenho uma base de Bronsted Lowry. Tranquilo? Bom, uma característica interessante é que as espécies, né, os ácidos e as bases, elas vão aparecer, né, como um par conjugado. Vamos olhar essa reação aqui agora ao contrário. No próximo vídeo eu vou discutir um pouco mais com vocês que isso aqui, né, as reações ácidos-base, elas fazem mais sentido se você analisá-las em um equilíbrio químico. Esse aqui é um caso onde a reação é muito forte, então ela é muito deslocada para o lado dos produtos, mas na maioria dos casos, ou em muitos casos, você vai ter um equilíbrio químico. Então vamos analisar a reação ao contrário. Ao contrário, eu tenho o íon H3O+, doando um próton para o Cl-, formando HCl água. Então, o íon H3O+, ele é o ácido, e o íon Cl- é a base, se eu analisar a minha reação ao contrário. Mas, se você olhar, o H3O+, veio da água, e a água, ela está atuando como a base. Então, uma base está dando origem a um ácido. E o Cl-, ele está vindo do HCl. Então, um ácido dá origem a uma base. Isso é o que a gente chama de um par ácido e base conjugado. A diferença entre essas espécies é apenas um H+. Então, a água é uma base, o H3O+, é o ácido conjugado dela. O HCl é um ácido, o Cl- é uma base conjugada dela. Ser ácido ou ácido conjugado, tá, pessoal? Não existe a menor diferença. São apenas nomes que a gente vai dar nesse caso aqui. Então, vamos pegar algumas outras reações. O ácido acético está doando um H+ para a amônia para formar NH4+ e acetato. Então, o ácido acético é o ácido, a amônia é a base. A amônia, então, vai dar origem ao íon amônio, que é o ácido conjugado. E o ácido acético dá origem ao acetato, que é a base conjugada. Observe que daqui para cá a diferença é um H+, daqui para cá a diferença também é um H+. Olha aqui o ácido nítrico com o íon acetato. O ácido aqui, o ácido nítrico é o ácido que vai doar um próton para o acetato, que vai dar origem ao íon nitrato, que é a base conjugada do meu ácido, e o ácido acético, que é o ácido conjugado do íon acetato. Tá ok? Então, as reações ácido e base de Bronsted-Lowry, elas sempre vão ser dessa forma, ácido e base, dando origem a um ácido e uma base. Bom, vamos fazer esses exercícios aqui que eu quero que vocês identifiquem quem é o ácido e quem é o respectivo par conjugado, né? A base e seu respectivo par conjugado. Então, deixa eu mudar aqui para minha caneta vermelha. Olha como é que fica. Essa primeira reação. O íon hidrogênio sulfato reage com OH- para formar água e sulfato. Então, o hidrogênio sulfato aqui é o meu ácido, certo? Vou colocar A para representar como ácido. E ele vai dar origem ao íon sulfato, que é a base. E eles estão ligados. Eles são o par ácido-base conjugado. O íon H- é a base, que recebe o H+ para dar origem à água, que é o ácido. Ok? Olha o caso aqui do íon fosfato. O íon fosfato está recebendo um hidrogênio que vem da água. Então a água é o ácido, o hidrogênio, o íon fosfato é a base. Vai dar origem a hidrogênio fosfato, que vai ser o meu ácido, que vai ser conjugado desse, né? E o OH- é a base. Observe, pessoal, que a água, que aqui nesse caso está atuando como ácido,
ela já atuou como uma base. Ela tem esse comportamento, ela é anfiprótica, que a gente chama. Ela pode ser ácido, ela pode ser base. Olha nesse caso aqui. Aqui ela é um ácido. Na equação de baixo, ela também vai atuar como ácido. Olha só. Você tem um ácido nítrico, o nitrato reagindo com a água. Então a água está doando um H+ para o nitrato. Então o nitrato é a base. A água é um ácido. O ácido nítrico é o ácido. O OH- é a base. A água forma um par conjugado com o OH-, o nitrato forma um par conjugado com o ácido nítrico. Olha esse caso. Carbonato reagindo com a água. A água novamente está atuando como um ácido, doando H+ para o carbonato, que é a base. Vai formar o íon bicarbonato, que é um ácido, e o OH-, que é a base. Então, a água e o OH- são os pares conjugados, o carbonato e o bicarbonato são os pares conjugados. Bom, eu tenho aqui a amônia reagindo com H2S, formando NH4+, e HS-. A amônia, então, nesse caso, é a base, porque está recebendo o OH+, que vem do H2S, que é um ácido. O NH4+ é o ácido conjugado. E o HS vai ser a base conjugada. O H2S com o HS- formam um par. A amônia com NH4+ formam outro par. Tranquilo? Então, só para a gente encerrar. Quais são as características fundamentais que nós vamos ter nessas reações de ácido e base de Bronsted Lowry? Primeiro, eu já destaquei. Não existe um ácido sem uma base. Eu não vou analisar o ácido de forma isolada, eu não vou analisar uma base de forma isolada. Até porque existem substâncias, como é a água, que eu já mostrei, que ela pode ser ácido ou ela pode ser uma base. Vai depender de quem ela está reagindo com. Então, o próton, ele sai de um lugar e tem que ir para o outro. Então, ok? Se tem um ácido, tem que ter uma base. Quanto mais forte for o ácido, ou a base, né? Mais fraca vai ser o par conjugado. E quanto mais fraco, mais forte vai ser. As reações nessa teoria, né, que eu vou usar elas muito em equilíbrio, elas vão ser sempre deslocadas nos sentidos de uma das espécies mais fortes formarem as espécies mais fracas. Então, toda vez que vocês se questionarem nessa teoria, essa reação vai acontecer? O que você tem que pensar? Você tem que pensar que as espécies mais fortes estão formando as espécies mais fracas? Se for isso, essa reação deve acontecer. Se não for isso, a reação não deve acontecer. Por exemplo, deixa eu voltar aqui, ó. Essa reação aqui, ó, nitrato reagindo com água, formando ácido nítrico e OH-. Nitrato é uma base fraca. Água é um ácido fraco. Vai formar ácido nítrico, que é um ácido forte. E OH-, que é uma base forte. Essa reação aqui ela não vai acontecer de forma apreciável. O equilíbrio vai estar muito deslocado nesse sentido aqui, que é o sentido das espécies mais fracas. Ok? Isso nós vamos discutir em muitos detalhes na partir do próximo vídeo. Além disso, o ácido mais forte que eu posso ter em água é o H3O+, e a base mais forte que eu posso ter em água é o íon H-. Esse é um efeito que a gente chama de efeito nivelador do solvente, que eu também vou discutir com vocês mais à frente. Basicamente a ideia, se um ácido é forte, ele vai formar as espécies fracas. Então, se um ácido for mais forte do que o... Se um ácido ele for mais forte do que a água, ele vai doar o H+ para a água e vai formar o íon H3O+. Se a base for mais forte do que a água, a base vai receber um H+ da água e vai dar origem a um H-. Então, esse efeito é chamado efeito nivelador, que nós vamos discutir mais alguns detalhes na próxima aula.
Bom, pessoal, espero que tenha sido possível dar umas ideias para vocês acerca dessa teoria. É fundamental que vocês consigam identificar o que é um ácido, o que é uma base de Bronsted-Lowry. E nos próximos vídeos eu já vou voltar com mais detalhes dessa teoria que vão nos permitir saber se um ácido é forte, se um ácido é fraco e para saber se as reações vão acontecer, tá bom? Espero que tenham gostado. Eu volto em breve com mais um vídeo aula. Tchau, um abraço!